Sejam todos bem-vindos ao Pelo Mundo, uma conversa informal e descontraída que vai explorar o que acontece ao redor do globo. O papo de hoje é sobre nações. Hoje nós vamos tentar entender como se dá as relações entre os diferentes países. Quais são os pressupostos dessas relações de cooperação, de competição e às vezes até de guerra. Vamos também investigar a questão das nações enquanto a sua riqueza, da evolução da riqueza das nações ao longo dos tempos, para tentar extrair ali oportunidades de negócio para quem quiser comerciar com algum local do globo que ainda está sendo muito pouco explorado comercialmente. Para começar essa conversa sobre nações, eu tenho que apresentar algumas teorias, né? Algumas teorias que podem explicar as relações entre as nações. Eu vou tentar fazer isso de um jeito mais simples possível, e isso também não quer dizer que não existam outras teorias que tentam explicar a mesma coisa. É que essas duas que eu escolhi, elas são mais úteis para aquilo que nós estamos nos propondo hoje. Então a primeira teoria que eu queria trabalhar é a ideia do liberalismo, né? O Fukuyama escreveu um livro chamado O Fim da História. Nesse livro ele vai propor que se a gente conseguir espalhar democracias liberais ao redor do globo, quanto mais democracias liberais existirem, menores vão ser as chances de haverem guerras ao longo do globo. Porque as democracias liberais, elas compartilham da mesma estrutura e dos mesmos valores. E elas tendem a ser mais pacíficas em relação a produzirem guerras uns países com os outros, né? As próprias democracias liberais, elas geram mais uma interdependência econômica, o que é muito razoável no mundo globalizado. A própria interdependência econômica desses países faz com que eles tenham menos vontade de produzir guerras. Porque quando você está gerando uma guerra com outro país, você está se prejudicando economicamente, numa economia que está toda globalizada e toda interligada, né? O liberalismo econômico é um jeito de entender a história das relações entre as nações que funcionou muito bem nos últimos 30 anos. Mas a partir da pandemia do Covid, da invasão da Rússia na Ucrânia, da guerra de Israel contra o Hamas e da possível invasão de Israel no Líbano, o liberalismo parece não conseguir explicar muito bem esse tipo de acontecimento. Por isso eu vou me socorrer aqui de uma outra teoria que chama realismo, né? Um grande autor do realismo é o John Mearsheimer. Ele é professor da Universidade de Chicago e vai dizer que as relações entre os países ela é diferente das relações entre as pessoas. Porque as relações entre os países são umas relações que seriam anárquicas, né? É uma relação da qual não existe hierarquia. Não existe algum local que você possa se socorrer se você sofreu uma violência. Já na relação entre as pessoas dentro de um país, a relação existe sempre algum local que você pode se socorrer. Se um sujeito sofre uma violência, ele pode entrar em contato com a polícia, ele pode procurar o judiciário, ele pode tentar resolver a pendenga com o vizinho dele de alguma maneira. Agora, se uma nação sofre uma violência, ela não tem um órgão para o qual ela pode se socorrer. Então, a relação entre as nações, segundo o realismo, é uma relação de competição. As nações estão competindo para conseguir aumentar o seu poder. E na visão do realismo, poder é uma conjunção de riqueza com o tamanho da população. Países que têm uma população maior são países que seriam mais poderosos. Países que têm uma riqueza maior são países que tendem a ser mais poderosos em relação às outras nações. E países que juntam uma população grande com uma riqueza grande são as superpotências que vão poder influir em grandes esferas do globo, né? Essa, em linhas gerais, é o realismo. Eu gostaria de trazer também um autor aqui, o Henry Kissinger, que foi um autor muito contestado no passado, mas de certa forma ele foi um autor que inspirou toda a política externa norte-americana durante a Guerra Fria. Ele era um professor de Harvard, diplomata, foi secretário de Estado dos Estados Unidos, né? E se envolveu em episódios também como a ditadura do Chile ou a Guerra do Vietnã. O Henry Kissinger ele vai propor aqui que quando termina a Guerra Fria, os Estados Unidos deveriam reinar como superpotência no mundo. Mas isso não é exatamente o que aconteceu logo depois do fim da Guerra Fria, né? Quando a gente pensa na Guerra Fria, só para recapitular esses momentos aqui, né? A Segunda Guerra Mundial vai de 1938 a 1945. E a Guerra Fria começa em 1947, com o discurso do presidente Henry Truman no Congresso dos Estados Unidos pedindo um aumento do orçamento para combater a expansão do comunismo no mundo. Em 1949, a Guerra Fria se acelera com o teste bem sucedido de uma ogiva nuclear pela União Soviética.
A Guerra Fria vai se transcorrer por décadas, né? Até começar a perder força, quando a União Soviética começa a encontrar problemas, né? Em 1989 acontece a queda do Muro de Berlim e em 1991 o Gorbachev põe fim à União Soviética e termina a Guerra Fria. A partir dali, segundo Kissinger, os Estados Unidos estão num mundo reinando plenos, né? Porque se antes havia duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos, agora, a partir do fim da Guerra Fria, haveria só uma potência que poderia, de certa forma, ditar as regras do jogo das sociedades internacionais, né? Mas o que ele vai observar no livro dele é que com o transcorrer do tempo, com a globalização e com o enriquecimento de certas nações, o mundo que estava sob o manto e os cuidados dos Estados Unidos passa a ser um mundo multilateral. Novos agentes surgem, como a China, como a Índia, e esses novos agentes devem ser harmonizados nas aspirações que têm e nas aspirações que os Estados Unidos têm em relação ao mundo, né? Então, esse mundo que conheceu na Guerra Fria duas superpotências, hoje ele está imerso em várias superpotências que devem ser consideradas para que as nações decidam como elas devem se suceder no planeta, no seu agir em relação às outras, né? Quando a gente pega os dados do PIB de 2024, a gente vê que o Kissinger, ele de certa forma está indo muito certo, essa visão dele, que começa a perceber um aumento de importância, um aumento econômico, um aumento de importância também de geopolítica de certas nações na Ásia, ele se reflete no PIB, né? O PIB de 2024, a gente olhando para os dados dele, a gente vê que em primeiro lugar está os Estados Unidos, em segundo lugar a China, em terceiro a Alemanha, em quarto o Japão e em quinto a Índia. Ou seja, das 5 maiores potências que existem no mundo hoje, 3 estão na Ásia, China, Japão e Índia, né? Então, de certa forma, está acontecendo essa passagem do poder global para o continente asiático, assim como uma revolução econômica naquele continente. Isso é um cenário que nós devemos ficar atento, né? O banco Goldman Sachs ele faz a projeção do PIB para os próximos 25 e 50 anos, né? Nos próximos 25 anos, em 2050, nós vamos ver a China ultrapassar o PIB dos Estados Unidos. Então, em 2050, se a gente pegar a relação das nações mais ricas do mundo, nós vamos ver que em primeiro lugar vai estar a China, depois os Estados Unidos, depois a Índia, depois a Indonésia, depois a Alemanha e depois o Japão. Ou seja, das 6 maiores riquezas, das 6 nações mais ricas do planeta, nós vamos ter em 2050 pelo menos 4 nações asiáticas: a China, a Índia, a Indonésia e o Japão. Em 2075, segundo essa projeção do Goldman Sachs, também a Índia vai passar no PIB os Estados Unidos. Ou seja, em 2075 nós teremos China em primeiro lugar, Índia em segundo, Estados Unidos em terceiro, Indonésia em quarto, Nigéria em quinto e Paquistão em sexto. Se a gente olhar então em 2075, nós teremos 4 nações asiáticas de novo: China, Índia, Indonésia e Paquistão, né? Dentre as nações mais ricas do planeta. Eu disse aqui que para o John Mearsheimer, os 2 fatores que determinam o poder de um país são tamanho de população e tamanho de riqueza. Esses 6 países vão ser os mais ricos no mundo nesse futuro ali de 50 anos. E se a gente pensar nas populações, né, a gente não está muito acostumado a ouvir falar aqui no Brasil de relações comerciais com Indonésia, com Nigéria, com Paquistão. Mas a Nigéria tem uma população do tamanho da brasileira. Enquanto o Brasil hoje tem cerca de 212 milhões de habitantes, a Nigéria tem 217 milhões de habitantes. E a Indonésia tem uma população maior que a brasileira hoje. Ela tem 275 milhões de habitantes, né? Pelas projeções de como essas populações devem evoluir ao longo do tempo, em 2075, a Indonésia deve ter 315 milhões de habitantes, a Nigéria 492 milhões e o Paquistão 453 milhões. Ou seja, nós estamos falando de 6 nações que vão ser as mais ricas do planeta e 6 nações que vão ter uma população muito grande. Ou seja, vão ser os epicentros de normatividade do mundo, segundo o realismo, né? Para a gente colocar o Brasil nessa conversa, eu vou falar um pouco da evolução do PIB do Brasil. O PIB do Brasil em 2022, o Brasil ocupava a 11ª colocação dentre as nações mais ricas do mundo, que era uma posição não honrosa para a gente, né? Mas isso se deveu a diversos fatores, dentre eles a pandemia do Covid-19. Em 2023, o PIB do Brasil passa a se recuperar.
e o Brasil assume a 9ª colocação dentre as nações mais ricas do mundo. Em 2024, o Brasil vai fechar em 8º lugar, na 8ª colocação dentre as nações mais ricas do mundo, mostrando essa recuperação do PIB segundo dados do Fundo Monetário Internacional. A posição de 8º lugar parece ser uma posição que faz sentido para o Brasil. O Brasil, ao longo do tempo, segundo as projeções do Goldman Sachs, ele também vai ficar ocupando ali o 7º, o 8º, o 9º lugar entre os PIBs dos países mais ricos do mundo, né? E eu queria trazer um outro dado também para mostrar como faz sentido a gente começar a observar com maior atenção as dinâmicas que envolvem os países asiáticos, né? Existe um outro índice que chama paridade de poder de compra. No índice da paridade de poder de compra, ela vai medir, dentre uma cesta de bens e serviços, quanto cada nação você precisa despender em cada nação para conseguir adquirir aquela mesma cesta, né? Isso vai demonstrar em quais locais a qualidade de vida, segundo a possibilidade de comprar esses bens e serviços, está mais barato para aquela população, vai demonstrar quais economias parecem que está girando numa dinâmica melhor e quais países são países mais atrativos para o investimento, porque eles têm uma paridade de poder de compra melhor, né? Em 2016, a China ultrapassa os Estados Unidos nesse índice da paridade de poder de compra e ela se mantém nessa posição. Só a título de curiosidade, o Brasil ocupa a 9ª posição no índice de paridade de poder de compra. É normal esse tipo de oscilação entre Estados Unidos e China, né? Entre as nações sempre pode ocorrer esse tipo de oscilação. Bom, pessoal, eu fiz aqui um breve apanhado de como os PIBs dos países estão se desenhando, como eles estão no presente e como é que eles estão sendo projetados para daqui a 25 e para daqui a 50 anos. E trouxe aqui na nossa conversa países que não estão no nosso radar, como por exemplo Nigéria, Paquistão, Indonésia, né? Ou seja, são oportunidades de negócios para quem exporta no Brasil, para quem pode desbravar novos mercados. São locais que a gente tem que começar a prestar atenção para conseguir uma rentabilidade, certos ganhos que hoje a gente não está imaginando muito, né? Vamos mergulhar um pouco mais agora nessa questão dos agentes hoje, que são os grandes epicentros de modelo no mundo, que seria os Estados Unidos e a China, e vamos ver como é que eles estão se relacionando comercialmente com o Brasil, né? Se a gente pegar a balança comercial do Brasil para o ano de 2023, a gente vai descobrir que nós tivemos o melhor resultado da história nas exportações. O Brasil exportou 339 bilhões de dólares em 2023. E o Brasil importou em 2023 240 bilhões de dólares. Ou seja, se você pegar a conta de tudo que nós vendemos e subtrair tudo que nós compramos, você vai descobrir que o saldo comercial positivo da balança comercial brasileira em 2023 está na casa de 98,8 bilhões de dólares. Ou seja, é um resultado expressivo, são quase 100 bilhões de dólares de saldo positivo. E como é que essa balança comercial se refere em relação ao comércio que nós fizemos com os Estados Unidos e com a China? Vamos pegar o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país no qual a gente tem uma extensa relação comercial. É uma relação de mais de 200 anos, né? Nós exportamos para os Estados Unidos em 2023 a quantia de 37 bilhões de dólares, né? E os Estados Unidos geraram investimentos diretos na economia brasileira na ordem de 10 bilhões de dólares. Os Estados Unidos são um país que de longe tem o maior estoque de investimentos ao longo da história no Brasil, né? É o país que mais investe no Brasil. E isso é muito importante, porque esses países que disputam a hegemonia mundial, eles não podem chegar no país como o Brasil e só nos dar alguma espécie de cartilha. Eles precisam mostrar que eles de fato estão contribuindo para o nosso bem-estar e por isso eles merecem ser, de certa forma, um país a influenciar o nosso futuro, né? Então, quando os Estados Unidos sinaliza com um investimento de 10 bilhões de dólares que está realmente interessado em investir em ser um grande parceiro do Brasil, isso deve ser olhado com atenção pelo Brasil. E em relação à China? A nossa relação com a China é uma relação muito mais nova. A nossa relação com a China tem em torno de 50 anos, né? Nós exportamos para a China, ao longo de 2023, a quantia de 105,75 bilhões de dólares. É um valor enorme, é o nosso maior parceiro comercial da atualidade e já faz algum tempo que a China vem sendo o nosso principal parceiro comercial, né? A China hoje é o principal destino de exportação de 14 estados no Brasil, incluindo o Rio Grande do Sul. O próprio Rio Grande do Sul exportou 4,6 bilhões de dólares em produtos para a China ao longo de 2023. E em relação aos investimentos, a China investiu no Brasil cerca de 9,69 bilhões de dólares, que é um pouco menos do que os Estados Unidos, mas é uma quantia até bem próxima.
O principal ativo de investimento da China no Brasil é a energia, né? Principalmente energia elétrica. É onde ela mais investe no Brasil. Metade desses 9,69 bilhões de dólares foi em energia. Não é à toa que a CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, é controlada pela estatal chinesa e a CPFL controla inclusive a RGE, né? Ela tem o controle acionário da RGE. Então, toda a energia elétrica dentre São Paulo e Rio Grande do Sul está hoje sob controle chinês, que é um dos grandes focos de investimento chinês no Brasil, né? Em relação aos demais países da Ásia, a gente pode pensar ali quais são os principais produtos que nós estamos exportando para esses países, né? Os principais produtos de exportação brasileiro para os demais países da Ásia são soja, milho, açúcar, minério de ferro e óleos brutos de petróleo. As carnes também são um ativo importante, né? Nós exportamos as carnes para 27 países da Ásia. Então, esses são os principais produtos que os asiáticos têm comprado de nós, né? Como eu disse para vocês, o papo do Pelo Mundo de hoje trazia essa ideia da gente entender um pouco como são essas relações entre os países e também trabalhar com a ideia de como as principais economias do mundo tendem a evoluir. Para chamar a atenção para a gente prestar mais atenção e cuidado em relação aos países asiáticos, porque as maiores economias do mundo tendem a estar na Ásia num futuro de 25 e 50 anos, né? Então nós vamos ter novas oportunidades comerciais aí. Só por isso já seria o suficiente para a gente prestar atenção na Ásia. Mas a Ásia, além dessas principais economias, tem, por exemplo, a Coreia do Sul, que é um epicentro de expansão e de inovação tecnológica do planeta. Tem a Coreia do Norte, que é uma pedra no sapato que nem os Estados Unidos nem a China sabem direito como lidar. É uma ditadura cruel, só que ela tem capacidade nuclear e tem também mísseis balísticos intercontinentais, né? E ali dentro da Ásia ainda tem a Rússia, né? A Rússia, embora ela não tenha mais a importância que outrora teve a União Soviética, a Rússia é um dos grandes países nucleares do mundo, né? Se hoje nós temos cerca de 12 mil ogivas nucleares no mundo, 90% dessas ogivas estão nas mãos dos Estados Unidos e da Rússia, sendo que 10 mil ogivas são ogivas prontas para uso imediato, né? E então um país que tem essa possibilidade bélica sempre vai ser um player a ser considerado em qualquer tipo de relação no mundo. Ou seja, na Ásia está se concentrando ali vários países que têm algum apelo para que a gente tenha que prestar atenção nesse continente, nessa região do globo num futuro de médio prazo e de longo prazo. Mas também surgirão grandes oportunidades. Como eu disse aqui, países como a Indonésia, como o Paquistão, que estão na Ásia, ou mesmo a Nigéria, são países que vão ser países muito ricos e países com grande população e países nos quais a gente pode conseguir começar a construir uma relação comercial agora para extrair ganhos no futuro. Então é como se fosse um spoiler, né? Eu estou dando um spoiler da onde a economia vai evoluir no futuro e dando a oportunidade para quem trabalha com exportação de conseguir começar na frente dos demais competidores e ter uma vantagem competitiva. Esse era o papo do Pelo Mundo de hoje. Eu gostaria de agradecer ali a todo mundo que chegou até aqui nesse vídeo, pedir para vocês compartilharem se acharem o conteúdo interessante e se tiverem aqui alguma sugestão, alguma pergunta para deixar, façam uso dos nossos canais e até a próxima, pessoal.